Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia, enfim, vamos lá. Para entender bem o que é um token, eu resolvi construir um tokenizer, baseado principalmente na aula do Andrés Capardi. Ele faz uma aula exatamente sobre isso aqui em inglês, né? Essa daqui, ó, Let's Build the GPT Tokenizer, onde ele mostra etapa por etapa como que ele fez para construir, enfim. A gente vai replicar, não exatamente o conteúdo desse vídeo, porque eu fiz diferente, tá? Fiz algumas boas funções diferentes aqui. O objetivo meu é ser didático, não que nem ele, porque, né, é o cara. Mas eu vou tentar ser o mais didático possível. E à medida que forem surgindo dúvidas, podem colocar aqui no comentário que eu vou ajudar, na medida do possível, beleza? Vamos lá. Então, para entender o que é um token, como eu falei no meu post, ele não é um termo unívoco, ou seja, ele não tem um único sentido. Ele pode ser uma palavra, pode ser um pedaço de uma palavra, pode ser um caractere. Dependendo de como ele foi construído, ele pode ser até uma frase. Então fica difícil, pelo menos para mim, muito difícil entender o conceito de um token pelos conceitos. Então a única forma que eu consegui entender foi criando um tokenizer, né? Eu falei, cara, como é que esse bicho ele é construído? Como é que ele é formado? Como é que ele é criado? Tá? Então para isso a gente precisa construir algumas etapas. São 5 funções que a gente tem que construir para chegar no nosso objetivo. A getStats ela vai retornar a frequência de cada par no dicionário, numa lista de IDs, na verdade. A gente vai criar cada uma dessas aqui, um merge. Ela vai pegar um par e vai transformar em um único elemento. Ele vai, como o próprio nome sugere, né, vai juntar, fundir em um único elemento. Train BP é treinar de acordo com o algoritmo, né, do byte pair encoding. Esse treinamento vai gerar para nós dois artefatos, um dicionário de vocabulários e um dicionário com as regras do merge. Esse vocabulário ele vai ser usado no decoder, que é quando eu tenho uma lista de inteiros e vou transformar num texto. E as regras de merge vão ser transformadas no encoder, que é quando recebe um texto e vai transformar numa lista de IDs. Então, o decoder recebe IDs inteiros, retorna texto. Encoder recebe texto, transforma em inteiros. Tá bom? Esse aqui é o primeiro passo. Uma vez construído o primeiro passo, a estrutura, né, a base, a gente vai para o segundo. O usuário vai digitar o texto. É quando a gente vai lá no Copilot, no Cloud, enfim, whatever. A gente vai lá e digita o nosso prompt. E esse prompt, ele é transformado em bytes. Isso aqui é o que acontece de fato. Tá bom? Uma lista de bytes, uma lista de inteiros, assim que o modelo recebe para conseguir fazer os cálculos estatísticos, né, da próxima resposta, do próximo token. Vai ser transformado numa lista de inteiros, de acordo com o vocabulário, com as regras de merge aprendidas no algoritmo, né? Depois vai transformar o resultado num texto, de acordo com o vocabulário aprendido. E aí volta o texto para o usuário. Então o fluxo é, quando a gente vem aqui no ChatGPT, no Claude, whatever, texto inteiro, modelo. Modelo, devolve o inteiro, transforma em texto e devolve para a gente. Beleza? Então vamos lá. Para fazer isso de uma forma mais didática possível, eu,
Eu gosto de usar essa ideiazinha de Python, porque ela não tem o autocomplete de nada, não tem ninguém para ajudar, né? Então fica. E ela também ela é bem rápida de executar, né? Ela aparece até uma linha de comando, então. Vamos lá, Python, né? Vamos criar a função getStats. Ela vai receber uma lista de inteiros, como a gente falou, vou chamar de IDs. O que eu vou fazer com essa lista? Eu preciso saber e retornar a frequência de cada par que aparece nessa lista inteira. Show? Então foi o seguinte, eu vou criar. A gente está falando aqui de qual estrutura de dados, né? A estrutura de dados que eu vou retornar vai ser o par e o valor vai ser a frequência. Então, par, frequência, tupla, frequência, dicionário de chave tupla, o valor frequência. Tá bom? Então vamos lá. Vamos criar um dicionário. Posso criar, sei lá, colocar em inglês, tá? Mas poderia ser, sei lá, frequência, pares. Eu vou criar em inglês, está mais habitual, né? Então, pairs. Aí a gente vai ponta a ponta aqui da lista dos IDs. O que a gente vai fazer? A gente vai descobrir que o par, inicialmente, né? Depois a gente vai identificando aqui o que é o par. A gente vai pegar um elemento e o próximo. O elemento da lista é o IDs e o próximo é o IDs mais um, beleza? E aqui a gente vai colocar entre parênteses para criar a tupla. Só que como eu estou adicionando mais um para pegar o próximo, eu não posso chegar aqui e ir até o final, que vai estourar o out of index. Então eu tenho que tirar um aqui do meu range, para não ir até o final. Então peguei o par agora, transformei na tupla. Vou adicionar o dicionário. Pairs pair igual pairs. Vou dar um get procurando no dicionário o par que eu acabei de adicionar. E se eu não encontrar, eu retorno 0 mais 1, que aqui a gente vai contar a frequência. Apenas isto, retorno pairs. Beleza, vamos testar. Eu tenho o par 1, 2, o par 1, 2 e o par 3. Tá. Aqui a gente tem o par 1, 2 uma vez, o par 1, 2 duas vezes. Então a frequência do par 1, 2 é 2. Tem um par 2, 1 que é 1, o par 2, 3 que é 1. Opa, se funcionar, funcionou. Ele vai trazer exatamente a frequência do nosso par, beleza? Então, primeira função feita. O merge. O merge ele vai receber um par. Eu vou até, deixa eu ver se eu consigo digitar aqui, eu nem sei. Teste. Funcionou. O merge, o objetivo dele é pegar um par e transformar, vou botar assim, pegar dois elementos, que é o par, né? E transformar em um único elemento. Beleza? Então o merge ele vai receber de parâmetro uma lista de IDs, o par, e eu vou chamar aqui de token, que aqui já começa a brincadeira. Então vamos lá. A gente tem uma lista de inteiros, a gente tem o par, a gente tem um token. A gente quer transformar o par no token. E o token aqui, ele vai ser um número inteiro, tá bom? Mais para frente a gente vai entender melhor o que significa esse token, que ele já está aparecendo aqui, né? Então vamos lá. A gente precisa de uma forma de iterar pelos valores e pular quando encontrar o par, beleza?
Para isso, a gente vai criar uma variável i igual a zero, o i ou len i menor que len, a gente vai percorrer todo mundo até encontrar o par, né? A gente vai criar uma nova lista. Para fins didáticos, isso aqui fica mais simples de entender. O que eu vou fazer agora? Vou fazer o seguinte, ó, if i é menor que len de menos 1, end esse cara é igual ao per 1. Já vou explicar o que esse código está fazendo. Vamos lá. Está pegando o valor atual da sequência e o valor seguinte da sequência. Vai comparar se o valor atual, lembra que é uma tupla, né? É igual ao primeiro valor da tupla e o valor da sequência é igual ao segundo valor da tupla. Ou seja, isso aqui é, cara, encontrei o par dentro da minha iteração, encontrei. Ele tem que ser menor que 1, menos 1, na validação inicial, para que a gente consiga fazer o mais um. Mesmo caso do getPair, né? Senão eu vou dar o out of index. Então, putz, encontrei o meu par. O que eu faço? New IDs.append token. Que a gente vai pular o par, né? E depois eu vou fazer o quê? Para pular o par, eu tenho que adicionar mais 2 no processo. Se não for o par, eu vou adicionar o próprio elemento na lista e vou pular mais um. Bem simples, né? Aqui eu retorno new IDs. Beleza? Então vamos ver se deu certo. Vou chamar a função merge, vou passar os IDs. O par, a gente vai pegar o par mais frequente, que é 1 e 2. Então deixa eu botar aqui 1 e 2. E onde tem 1 e 2 eu quero transformar para 256. Isso aqui vai retornar uma nova lista. Ele retornou. Ó. Aqui a gente tinha 1, 2, virou 256. 1, 2, virou 256, sobrou 3. Tá vendo? Aí agora, imagina que a gente quer falar assim, pô, mas eu quero juntar esses dois de novo, ó. É um par que se repete muito. Então eu posso vir aqui, ó, 256, 256, eu vou juntar para 257. Opa, ele voltou aqui porque eu fiz alguma besteira. Vamos ver o que eu fiz. Eu estou referenciando. Ah, pô, eu atribuí ao valor o antigo, óbvio. É só fazer isso aqui, ó. Adis teste. Eu usei o anterior, né? Aí ele não encontrou esse par 256, 256 na lista de IDs aqui. E realmente não existe, por isso que ele devolve a lista inteira. Então, caramba, se eu passar aqui um merge usando a nova lista e o par 256, 256, ele vai ter o valor 257. Ele vai retornar o quê? 257,3. Então aqui o que a gente viu? A gente começou com 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Quando a gente fez o merge, viraram 3 elementos. Quando a gente fez o merge de novo, viraram 2. Ou seja, a gente está comprimindo a quantidade de elementos que tem, no caso de números inteiros, né? De números inteiros que existem dentro de uma lista. O byte pair encoding é exatamente isso. Ele vai comprimir a quantidade de inteiros que existe numa lista, quantas vezes a gente quiser. Ou seja, esse ato de comprimir e transformar num novo valor é o que a gente chama de tokenização. É o próprio token. Tá bom? E se não ficou muito claro, a gente vai enxergar mais um pouquinho para frente.
Próximo. Agora a gente tem a função trainBPE e ela vai gerar o vocab e o merge rules. Deixa eu puxar para cá. Acho que vai ficar melhor assim. Então vamos lá. Vamos pensar aqui. trainBPE, ele vai receber uma lista de números inteiros, que pensa que é sempre assim, né? O texto ele é convertido para bytes, que vão ser convertidos para números inteiros. Porque o modelo de AI, ele entende números, né? Ele não entende texto. Então ele trabalha em cima dos números para fazer os cálculos, beleza? Então vamos lá. Def train BPE, ele vai receber, como a gente viu, uma lista de inteiros. A gente vai chamar de AD de novo. E a gente vai botar aqui um merge number, que é a quantidade de vezes que a gente quer que o algoritmo faça o merge, tá bom? Então vamos lá. Vamos pensar aqui. Ele vai receber uma lista de inteiros e ele vai ter que fazer o merge algumas vezes para comprimir e devolver o vocabulário e o merge rules. Beleza. Vamos primeiro criar o vocabulário. O vocabulário nada mais é que uma representação e o seu valor em bytes dos números inteiros de 0 a 255. Tá bom? Isso porque a gente está falando aqui do ASCII e do UTF-8. Então, o que eu vou fazer aqui? A gente sabe que o último, last UTF number, o último número do UTF é o 255. E agora a gente vai preencher o vocabulário for e in range last UTF number mais um, porque a gente quer que ele execute aqui a iteração de 0 a 255. O que eu vou fazer? O vocab e ele vai ter o valor de bytes e, beleza? Aqui é o vocabulário inicial que a gente está criando. Se isso aqui não ficou claro agora, mais para frente eu vou colocar ele fora aqui para ficar mais claro. Na verdade, pensando aqui, não vou deixar assim por enquanto. Então vamos lá, a gente criou o vocabulário básico, né, de 0 a 255, ele vai ser útil para fazer o decode. O decode vai ser praticamente um get, né? Um get no dicionário pelo valor. Então agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa iterar sobre os IDs e fazer o merge tantas vezes. Então a gente vai criar um counter aqui igual a zero. Vai fazer o seguinte, while counter é menor que merge number, eu faço alguma coisa. Só que aqui nessa alguma coisa que é o merge, a gente vai precisar criar o merge rules. A gente vai usar ele aqui embaixo. Então como é que a gente vai fazer isso? Da mesma forma, eu gosto de criar sempre essa variável aqui para preservar os dados do list, beleza? Então vamos lá. Eu tenho um counter, quantas vezes eu vou fazer, eu tenho um merge number. Vamos pensar. Se esse cara for 10, eu preciso que 10 vezes ele execute esse merge. Para isso, a gente tem que utilizar a função getStats, porque a gente vai fazer o merge sempre, que é assim que o bytepairs encoding faz, né? Ele vai ver qual que é o par mais frequente. Ele é um algoritmo guloso, né? Então ele vai ver qual o par mais frequente para fazer o merge. Ele vai sempre fazer o merge do mais frequente. O mais frequente é a regra.
Então sempre que ele vê o mais frequente, ele faz o merge, tá bom? Então vamos lá. A gente vai fazer o seguinte. A gente sabe que o pairs vai ser igual a gente fez aqui em cima. Vai ser o getStats IDs. A gente sabe que esse cara vai retornar uma lista não, um dicionário, de tuplas e valores. Beleza? Tuplas e valores. Agora a gente tem os pares. Eu quero saber qual que é o maior. Então, sei lá, max pair é igual ao max, função max. Vou passar um dicionário. A chave vai ser pairs.get. Aqui ele já vai estar ordenando pelo valor. Tá? Isso fica muito fácil de fazer. Deixa eu fazer aqui uma demonstração. Isso aqui fica muito fácil de visualizar. Se eu pego, por exemplo, esse dicionário aqui, ó. Dicionário. Agora, max par. Seu max, dicionário. Onde é a chave para fazer o dicionário seu get. Ele vai ter que retornar um 1 e 2, esse par aqui, porque ele é o que tem maior frequência. Vamos ver se é isso mesmo. 1 e 2, entendeu? Então, quando eu faço o max, eu falo assim, cara, dentro desse dicionário aqui, ó, qual é o par que tem uma frequência maior? Essa é a pergunta que a gente quer responder, tá? Então, MaxPair retornou a pergunta que a gente quer responder. Ah, beleza, então agora eu sei qual que eu vou mergear, né? Então a gente vai fazer o IDs igual a merge IDs pairs MaxPair, que é o par que a gente quer rodear, e o token. Só que o token a gente ainda não especificou. O token vai ser quem? Deixa eu fechar aqui. O token vai ser o último número UTF number, que é o 255, mais o counter, mais um. Por quê? Porque a gente está criando um número novo para o nosso vocabulário. Então, de 0 a 255 a gente não pode usar. A gente pode usar qualquer número que não seja entre 0 e 255. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está escolhendo um número de uma forma mais ordenada, né? 256, 257, tarará, porque a gente está falando de uma interação. Quantas vezes a gente vai fazer isso? Quantas vezes essa interação rodar, tá bom? Então aqui o próximo número vai ser 255 mais 0 mais 1, 256. Aqui é a criação do token, tá? Então, beleza, fizemos o merge aqui. Uma vez que a gente fez o merge, a gente vai ter que adicionar na nossa regra qual foi o merge que a gente fez, tá? Então o merge vai ser, cara, esse par aqui, o maxpair, ele vai ter esse valor. Então lembra do dicionário, ele vai adicionar nesta ordem. E o vocabulário, a gente tem que adicionar também, que a gente está criando um vocabulário novo, né? Além do que a gente já tem, que é o token. Então eu falo assim, cara, esse cara aqui que é um token, ele vai ser igual ao quê? O vocab do token. Vamos pensar qual que vai ser o valor dele. Ele vai ser o valor. Isso é, ele vai ser o valor do par, porque aqui a gente está falando de byte, para na hora do decode ficar mais fácil. Então a gente vai fazer isso aqui, ó. Maxpair 0 mais vocab maxpair 1. Beleza? Pronto, tá feito o vocab. Tá feito o nosso método trainBPE. Tá bom? Aí aqui, deixa eu fazer um. Não sei se foi um pouco confuso, mas eu vou abrir aqui um novo
E aí eu vou fazer o seguinte. Exatamente isso aqui. For i em range, mas eu vou fazer número para ficar mais fácil, né? Vocab i é igual a bytes, que eu vou transformar esse valor. Beleza? Então aqui, ó, a gente tem o nosso vocabulário, onde a chave é o número inteiro, tá vendo? O backspace é 32, se não me engano, então o vocab 32, ele vai retornar, ó, o espaço, que é o backspace. Tá vendo? E aí, basicamente, eu tô com... E aqui que vai vir, isso aqui, cara, é a chave do que é o token. É essa junção aqui do vocabulário com merge, né, com a junção. Por quê? Cada vez que eu faço, que eu dou um merge, eu estou juntando dois pares e transformando em um, tá? Então, se eu pegar aqui, por exemplo, 32 é o espaço, o A, o 65 é o A. Então, o vocab 65 é o A, tá vendo? Aí, se eu falar aqui, por exemplo, o vocab, um exemplo, né? Exatamente o que eu fiz aqui, ó. Eu vou falar aqui esse aqui, ó. Vocab 256 é igual ao vocab 32 mais vocab 65. Olha o que ele faz. O vocab 256, que ele não existe, ele junta os dois, ó, o espaço e o A. E se juntar os dois caracteres estavam separados, eles estavam separados, eram 32 e 65. A gente juntou. Isso aqui é um token. Ele deixou de ser só um caractere e passou a ser dois caracteres agora. Então, à medida que eu estou, por um lado, comprimindo, mas por outro, juntando, né? A gente está criando um token que ele vai se expandindo. Então, é por isso que ele pode ser ou um caractere, ou um pedaço de uma palavra, ou dependendo do modelo, ele pode ser até uma frase, de tantas vezes que ele foi iterando, tá? Então, vamos lá, o Merge Rules ficou pronto. Bem simples aqui, já retornou o vocab e o Merge Rules, beleza. Agora a gente tem que criar o decoder e o encoder. Vamos lá. O decoder, ele vai receber uma lista de inteiros, lembra? Mas ele recebe uma lista de inteiros, ele precisa ter um vocabulário para ele saber como que ele vai transformar essa lista de inteiros em texto, tá? Então vamos lá. A gente vai receber uma lista de inteiros, vai receber um dicionário com vocabulário. O que que a gente precisa fazer aqui? Espera aí que eu estou pensando junto com vocês. A gente vai receber uma lista de inteiros, um vocabulário. Tem que transformar os inteiros em texto. O texto está dentro de vocab. O vocabulário é um dicionário em chave-valor. Todo número inteiro dentro do ID, que é um texto UTF, ele vai de 0 a 255. Só que no nosso caso, a gente vai ter os IDs, que são os tokens que a gente criou também. Tá, então foi o seguinte. Inclusive até lembrei um ponto que pode quebrar o código do merge do BPE agora. Se o par não existe, if not pairs, break, sai do while. Porque não tem, então
não vai funcionar aqui. Beleza. Def encode, recebe uma lista de IDs e o nosso vocabulário. Para ficar fácil, crio uma lista nova. Aí o que eu vou fazer agora? Fora disso, tá. Eu vou percorrer cada ID. Eu vou fazer o seguinte. Vou percorrer cada elemento dentro dos IDs. Eu vou fazer o seguinte, ó, if e em vocab. Se ele existe no vocabulário, eu vou fazer new IDs.append o que? O byte. Tá? Aí beleza, passei por todo mundo. Se ele existe, ele vai inserir. E se ele não existe? Vocês vão ver o que eu vou fazer. Agora eu tenho uma lista de bytes. Lembra? Dentro desse new IDs que eu fui adicionando. Agora eu vou retornar o quê? B de byte. Que a gente tem que fazer o encoding. O decode, na verdade, né? Passando essa lista, já que eu tenho uma lista de bytes aqui, ó, que a gente adicionou. Lembra daqui? Que a gente adicionou, tem uma lista de bytes. Então, ó, bytes.join. E eu vou fazer agora vou chamar o método decode para decodificar em o teste 8. E se tiver errors, eu vou dar um replace. Beleza? Ih, eu botei o nome errado. Não é encode, é decode. Tá? Esse aqui a gente vai testar daqui a pouco. Tô pensando aqui. Dá pra testar agora, eu acho. Deixa eu ver. Vamos pegar esse cara e jogar pra cá, para não poluir ali os nossos métodos. Eu vou fazer o seguinte, eu tenho uma lista de IDs, vai ser 3265, que é exatamente o que a gente quer aqui. Então o que ele vai fazer? Ele vai percorrer essa lista. 3265. Primeiro ele começa com 32. 32 está no vocabulário? Tá. É o space. Então ele vai adicionar o space. 65 está no vocabulário? Tá. Então ele vai adicionar. Depois ele vai fazer o join. Então o objetivo aqui é a gente ver um espaço e um A. Será que é isso? Vamos ver. Teste. Decode. IDs. Vocab. Que a gente acabou de criar. Teste. Ele transformou em bytes. Ele não transformou de volta. Então acho que eu estou errando alguma coisinha aqui. Tá. Vou seguir com o código. Mais pra frente, às vezes eu lembro. Vamos fazer agora o encode. O encode ele vai receber um texto e o merge rules, que é como ele vai fazer os merges, né? A regra de merge. Então, primeiro, eu preciso transformar em ADIS esse texto. Como é que eu faço isso? Bytes, list, texto, ponto, encode, o teste 8. Aqui eu transformo em IDs. Opa, falta fechar. Como que eu sei isso? Vamos abrir um novo idle Python aqui. E vamos fazer o seguinte, vamos lá, texto igual a olá, tudo bem? Vou tirar o acento, que vai ficar mais fácil de entender. E logo vocês vão entender por quê. Aí eu vou pegar list, texto, ponto, encode, que eu quero transformar em bytes. Eu vou imprimir. Então ele vai imprimir, ó, cada caractere, inclusive o espaço, que é o 32, ele está transformando em inteiros, né? Então se eu chegar aqui
Se eu chegar aqui, por exemplo, 79, lembra da nossa lista lá? Aqui, ó, vamos achar o 79 aqui, ó. Ó, 79, byte, ó, beleza? Tá bom. Então vamos lá. A gente tem uma lista de inteiros. E a gente tem que transformar essa lista de inteiros. A gente tem um texto. A gente está transformando esse texto em uma lista de inteiros. Mas a gente não quer só transformar numa lista de inteiros. A gente tem que aplicar as regras de merge que a gente descobriu, porque o modelo que vai receber essa nova lista de inteiros, ela está esperando, inclusive, os inteiros que a gente criou, que são os tokens. Então, ela está esperando o de 0 a 256, mas ela está esperando também o 0 a 255, mas ela está esperando também o 256, 257, enfim, infinitos números, né, que a gente pode criar, tá? Então, como é que a gente vai fazer aqui? Criei uma lista. Merge rules. Merge rules, a gente sabe que chave é uma tupla, o valor é o token. A chave é uma tupla e o valor é o token. Tá bom. Então, o que eu quero fazer? For pair value in merge rules. Ou posso botar aqui token, né? Ponto items, que eu vou percorrer do primeiro até o último elemento do dicionário. O que eu vou fazer? Bom, IDs igual a merge, a função que a gente aprendeu, vai receber um IDs, vai receber o pair, vai receber o token. E vai retornar o IDs. Beleza? O que eu estou fazendo aqui de uma forma iterativa, né? Isso aqui é importante. O dicionário no Python, ele preserva a ordem de inserção. Isso é importante por quê? Porque eu não posso querer decodificar, por exemplo, o token 260, se esse token representar o token 256 ou o token 257. Por quê? Ele não vai saber que token é esse, o 256 nem o 257, em termos de números inteiros que a gente criou, tá bom? Então, por isso que a gente tem que pegar sempre na ordem. Ah, pô, é, o par 256 significa o 32 e 65, porque senão ele não vai conseguir fazer a decodificação depois, tá? Tá, então aqui a gente tem a nossa função encode, aqui a gente tem a nossa função decode, que a gente viu que tem algum bug aqui, que você tem que descobrir o que é. E a gente construiu tudo praticamente, né? Então a gente só precisa descobrir agora por que que esse cara não retornou o texto espaço A. Vamos pensar. Ele tem um decode, tem um IDs, vocabulário. O decode é um byte, ele está em byte. E eu transformo para texto. Acho que aqui ele não conseguiu fazer o decode, porque ele transformou em x00 e x01. E era para ser um texto.
Deixa eu fazer o seguinte. Como tem pouca coisa, pra gente fazer isso aqui, ó. Ele inseriu, ao invés dele inserir o que a gente viu aqui, ele inseriu tipo hexadecimal. Por quê? Acho que faltou isso aqui, ó. Transformar esse cara num objeto byte. Vamos ver se é isso. Também não. Vamos pensando aqui. Eu gosto dessa ideia justamente porque é tão simples de ficar testando. Eu acho mais fácil de pensar. Aqui a gente voltou para estaca zero. Opa, tem um. O que que ele reclamou aqui? Oxe, pronto, estaca zero. Por que que ele não imprimiu? Ah, também aqui ele não vai imprimir mesmo. Que eu estou imprimindo a lista. Ou seja, se eu estou imprimindo a lista, parece até que esse decode não está funcionando, né? É como se eu fizesse. Acho que nem isso. Quer ver? É, ó. Cara, engraçado. Por que que o decode não tá funcionando? Se eu fizesse. Vou fazer uma coisa aqui. A gente já sabe que são esses bytes aqui, tá? Então vamos dizer que a gente tem esse cara. A gente tem esse cara daqui. Opa. E vou botar um decode, o TF8. Faltou errors, replace. Então atualizei a função. Opa. Ó, isso que a gente precisa. Tá bom. Se é isso que a gente precisa e ele está imprimindo tipo um hexadecimal aqui, ele não está conseguindo transformar para byte. Vamos pensar aqui. 32. Cadê o 32? 32 que a gente está passando. Radiz 3265. 3265, vocábulo 32. Beleza. Se eu passo o vocábulo 32 e ele retorna um objeto byte que tem esse valor, que é o espaço, e quando eu adiciono ele aqui, cara, que engraçado. Deixa eu fazer uma coisa aqui, ó. É como se ele não tivesse adicionando dessa forma, sabe? Ó, é como se o valor que estivesse no vocabulário. Cara, que engraçado, cara. Porque a gente acabou de ver aqui o vocábulo 32 é o byte. Só que quando eu itero
por E. Ah, pô, óbvio. Eu tô pegando pelo elemento, pô. Então ele tá vindo aqui 0 e 1. E não pelo valor. Tô procurando pelo índice, pô. Isso aqui vocês já deviam ter visto há muito tempo, né? Eu tô aqui batendo cabeça. Então ele tá vindo pelo índice 0 e 1. Quer ver, ó, o vocab. Putz. O vocab 0. Ó, é isso. Ele tá indo pelo índice, porque eu dei mole aqui. Cabeção. Então, vamos lá. Aqui eu não quero o índice, óbvio, né? Eu quero o quê? O elemento do índice. Da mesma forma, a gente vai até fazer aqui. Fazer uma forma mais fácil, né? Pronto. Assim não tem problema. Espera aí, que agora eu perdi a indentação. Show. Pronto. Já descobrimos, já debugamos. Final feliz. Decode o teste 8. Ponto. Opa. Errors igual replace. Ponto. Falando conflito com meus filhos agora. Ponto. Teste. Beleza, agora sim, pô. Retornou o que a gente queria. Então vamos consertar aqui nossa função de decode, porque eu, obviamente, errei aqui também. Então a gente sabe que e nem o i em vocabulário, né? Cadê? Ó, não é o i em vocabulário que a gente quer. Ainda fiz errado de novo, tá vendo? Não é o i que está em vocabulário. É o IDs i. Pronto. E esse replace aqui é o seguinte, cara, quando eu não encontro no meu vocabulário, quer ver? Ó? Vamos dizer que o ID seja 32, 65 e 256 que a gente não criou. Ele tem que substituir por uma pergunta, naquele ícone de pergunta. Oxe. Ah, peraí, deve ser porque a função está errada também, né? Ainda tem isso aqui. É dizer. Ah, tá bom. Bom, pelo menos era isso que eu tinha pesquisado que ele faria. Só que na verdade parece que o replace ele está repetindo o valor. Bom, vamos entrar em uma outra série de debug aqui agora? Precisa? Para entender o replace, né? Porque por que ele tá. Ah, só se eu fiz lá em cima alguma coisa, alguma. Deixa eu fazer um teste aqui. Vocab 256. Ah, eu fiz, pô. Eu tô jogando contra eu mesmo. Vamos lá. 3265, cara, 1000. Que eu tenho certeza que eu não sei o que que é, beleza? Tenho certeza que eu não fiz. Como é que eu sei? O vocab 1000? Erro, não existe. Beleza. É isso que a gente quer. Achei que não existe. Ah, ele nem aparece aqui. Não gostei muito disso não. Eu tinha lido que ele colocaria um ponto de interrogação. Engraçado, eu tinha lido isso também. Isso aqui tá aqui escondido em algum lugar? Temos exclamação. Vamos ver. Temos o E. Ah, aqui, achei. É o 63. Acho que é mais interessante com o 63. Beleza, então vamos lá. Vamos fazer diferente. Não gostei desse replace não. Se ele não existe, opa, e o agis.append vocab 63, que a gente sabe que é o ponto de interrogação, né?
Aí aqui eu vou tirar o errors. Beleza. Mais uma vez. Pronto. Bom, acho que fica mais legal, né? Depois eu tenho que ver melhor como é que eu faço para substituir por aquele ícone de, sabe, uma interrogação que tem um fundo preto. Acho isso mais legal. Enfim, vamos deixar dessa forma. A forma canônica é essa aqui, é com replace. É assim que o Andrés Carpati faz. Carpati. Beleza, então agora a gente já tem tudo pronto. Tem que testar, né? Vamos ver se está funcionando. Para testar, cara, vamos usar quem nos ajuda aqui e a gente vai brincando junto. Então vamos lá. Como a gente viu, quando a gente digita uma mensagem, qualquer uma, qual é a primeira coisa que ele faz? O usuário digita uma mensagem, ó, input text, transforma em bytes, encoder, que é o que a gente fez aqui, manda para o modelo, parará, parará, né? Faltou colocar aqui no gráfico o modelo vai processar a mensagem e vai devolver. Ele vai devolvendo de maneira streaming, né? Então o que que a gente quer? Bom, quero falar o seguinte, cara, montei, ó, deixa eu tirar um print aqui, montei o encode, montei um decode, montei o meu trem BPE, montei o meu get estatísticas e o merge, tá? Então vamos lá. Esse cara aqui, opa, acho que foi duas vezes. Esse cara daqui, também acho que foi duas vezes. E é isso. Vamos lá. Montei o BPE na mão. Agora quero testá-lo. Me dá um input para testar. Me dá um input para testar. Olha, foi transformado o texto em inteiros, tá? Encodou, mandou para o modelo respondeu em 5 segundos. Um bom teste é usar um texto bem repetitivo para ver os merge acontecendo, depois validar que decode igual a encode. Então vamos lá. Vamos ver o que está falando aqui. Um detalhe que talvez queira olhar. No teu encode, tu aplica os mesmos na ordem do Merging Rooms. Como eu digo, então, a ordem é a de inserção, foi o que a gente comentou. Que é a ordem de treinamento. Está correto. Abrir um parênteses aqui para explicar. Só vai confirmar eventualmente que é isso mesmo. É isso mesmo que está acontecendo. Então vamos lá, vamos testar. Esse aqui é o texto. Ô caralho, copiei tudo. Peraí. Texto. Opa. O rato roeu a roupa do rei de Roma. O rato roeu a roupa. O rei ficou bravo com o rato. Beleza. Bom, isso aqui não precisa, né? A gente já está fazendo ali em cima, mas tá bom. Ah, essa aqui é para a gente treinar. Então vamos treinar com o nosso texto. Ele quer fazer 20 merges. A gente tem a variável encoded com encode, a variável decode com decode. Vamos ver se deu certo, hein? Print bytes originais. Tínhamos 86 bytes originais, quer dizer o quê? 86 elementos no texto, tá? Lembrando que cada letra, inclusive o espaço, ponto, é um elemento. Então, se contar aqui, 1, 2, 3, 4, blá, 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 86, beleza? Depois que a gente treinou, ou seja, depois dos médios, quantos que a gente tem? Opa, 31. Cara, a gente tinha 86 elementos, 86 caracteres. Agora a gente tem 31 caracteres, digamos assim. Por quê?
Porque alguns caracteres foram transformados em tokens, e os tokens podem ser, como a gente já viu, vários caracteres. Essa é a definição do merge, né? Então, cara, a gente tinha 86, comprimiu para 31, então agora a gente vai ter alguns elementos que vão representar, sei lá, 3, 4, 5, tá bom? Taxa de compressão, ele vai pegar o original, dividir o pós pelo feito, ó, comprimiu quase 3 vezes. Vamos ver se deu certo. O decoded, que é o que transformou de inteiro para texto, funcionou? Ih, ó, deu false. Por quê? Vamos ver por quê. Meio de aprendidos, 21. Tá bom, por que que deu false? Vamos ver, o decoded. Opa, ih, deu muito errado. Come, come. Por que que decoded deu errado? Vamos entender aqui. Decoded. Ele passou o encoded de vocábulo. Pode ser que o problema seja no encoded, vamos ver. Um 256. O que que o vocábulo 256 representa? Nossa, ó, um token, olha quanto, um token só, que é o 256, olha o que que o modelo fez, o algoritmo fez. Ele juntou vários caracteres. Deixa eu fazer um teste aqui. Ao invés de botar 21, eu vou botar 10. E eu vou repetir. Peço licença poética aqui, vossa paciência. Falso de novo. Decoded, encoded. Opa, não. Vocab 256. Tá bom. Cara, o problema tá na função trem-bpe. Por quê? Porque era por 256 representar dois elementos. O que está errado aqui? Vamos ver. Deixa eu fazer um teste aqui. Tá muito estranho isso aqui, mas vamos lá. Vou começar do zero. Pá, 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 pá. Temos o texto. Na lista de inteiros, que é o texto. Deixa eu ver como é que tá esses IDs. Vamos lá. 111, 32, parará, parará. Cara, já sei. Vamos fazer o seguinte. Ahn, Tá, o par que aparece com maior frequência é o 3214. 32114, na verdade, né? Ele aparece 10 vezes. Esse cara aqui tinha que ser o 256, tá? O que está acontecendo aqui que não é ele? Vou descobrir. Eu tirei o max pair daqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar ao original. A gente já sabe o quê? Que, pô, ele tem que transformar esse par no 256. O que que eu vou fazer?
Temos o Max Pair, tarará, o vocab. Ah, calma aí. O vocab que a gente viu que ele tá estranhão, ó. Ele tá pegando o byte do primeiro elemento com o byte do segundo elemento. Vamos fazer o seguinte: print. Vamos lá, quem sabe faz ao vivo. Só pra ver aqui. Não, mas essa ideia. Meu Deus do céu, vamos lá. Print pairs, vamos ver se bate com o que a gente viu ali. Opa, não, esse aqui não. Esse aqui não precisa. É aqui que eu quero. Print, vamos lá. Temos alguns prints aqui e tal. Beleza. E aí, só pra não, pô, sujar muito, poluir muito o nosso cenário, digamos assim, né? Eu vou vir aqui. Aqui. Merge rules. Vocab. Eu vou chamar nossa função que a gente acabou de criar. E, cara, quero que ele faça um merge só. Olha o que tá acontecendo. Eu botei um merge só. Um merge só. Ele começou bem, ó. Pegou o 32 114, que é o que a gente viu que é o maior. Imprimi uma vez, que é o espaço. 32 a gente sabe que é o espaço. O R é o 114. Deixa eu ver se 114 é o R, vamos ver. 114 é o R, ó, tá certo. Tá, imprimiu correto. Só que eu botei uma iteração só. Ele já foi para a segunda, 111.256. Ou seja, ah, falta de atenção, né, meus amigos? Repara bem, é como se tá fazendo direto, blá, 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 até que, ainda bem que a gente botou esse if not pairs break, senão ia ficar aqui e acaba com a memória do programa. O que ele está fazendo? Está respeitando a condição que eu escrevi, né? Cara, enquanto o counter for menor que o measure rules, eu vou rodar. Qual que é o problema? O counter começa como zero e eu não estou acrescentando ele aqui. Então ele vai permanecer como zero. Entendeu? Esse é o problema. E detalhe, mandei para o Cloud viu e não falou nada. Isso usando o Opus 4.7. Safadeza, hein? Tudo bem. A culpa não é dele, né? A culpa é minha que não prestei atenção. Então counter mais igual a 1. Beleza. Vamos agora testar tudo de novo. Como ficou bastante coisa aqui, vamos lá do zero, hein? Texto, adis, merge rules, encoded, decoded, decoded. Oh, cara, decoded, decoded. Oh! O rato roeu a roupa do rei de Roma. Ponto. O rato roeu a roupa. Ponto. O rei ficou bravo com o rato. Tcharam! Ou seja, round trip, ok? Ok, tá igual. True, tá? Então vamos lá, por partes. O que a gente fez? A gente passou, a gente pegou o texto. Lembra aqui do próprio prompt que eu mandei. Eu montei o BP na mão, deu input para dar. Pega o texto, transforma em números inteiros, uma sequência de números inteiros.
Isso aqui do lado esquerdo é o treino, tá? Para textos novos, uma vez que eu aprendi as regras de média e vocabulário, não precisa treinar de novo, que é o caso dos modelos de GPT e Claude, enfim, os tokenizers, né? Ele aprendem uma vez, criam o vocabulário e as regras de merge, cara, vão usar para sempre. Ele não precisa ficar fazendo isso sempre que eu mandar um prompt, entendeu? Então ele vai transformar primeiro em code, né? Vai encodar, vai transformar em inteiros, só que inteiros de acordo com as regras que a gente criou. Que a gente criou, não, que a gente descobriu a partir do texto que a gente usou para treinar o algoritmo. Depois tem um decode, vai pegar os inteiros que o próprio modelo gerou e vai transformar de volta para texto. Beleza, vou falar, deu certo. Deu certo. Agora não precisamos mais testar, mas treinar o algoritmo. Já temos os dicionários de vocab e merge rules. Aqui ele retorna exatamente o texto que foi o texto de treino, tá? Enfim, ele dá continuidade aqui com o nosso amigo Claudio, mas não vou fazer isso não. Beleza, construímos um tokenizer do zero. Aí agora, deixa eu ver. Tokenizer. Eu vou mostrar para vocês esse cara aqui, ó. Tick Tokenizer é uma biblioteca da OpenAI justamente para a gente conseguir contabilizar quantos tokens tem uma determinada frase, tá? Então vamos lá, frase. Olá, tudo bem? No GPT-4, olá, tudo bem? Ele até que está se comportando bem, ó. Ele pegou o olá e transformou num token só, por isso que ele está em azul. E todas as marcações aqui, como se fosse marca-texto, né? É um token, tá vendo? Que ele vai mudando, ó. O 11 é a vírgula, a gente viu, isso aqui é o ASCII, né? Olha o número, 89.191. Lembra que o token que a gente criou, 256, 257, parará? Cara, 89 mil. Bem, 10 mil. Dizer tudo? 17 mil. Ou seja, cara, eles criaram muitos tokens, né? Agora, se a gente colocar no modelo mais antigo. Olá, tudo bem. Ele quebrou a palavra, né, o comprimento olá, em dois tokens, ó. OL é um e o A é outro. Então aqui a gente está contabilizando dois tokens ao invés de um só. Por isso que deu o total dá 5, tá vendo? Os modelos mais atuais, né? Esse CL sem cabeça, se não me engano, é o Cláudio. Ó, tudo bem. Ó, também está quebrando. E esses 100K são de 100 mil é, palavras, se não me engano, palavras no corpus de treinamento. 200K, 200 mil. E ele consegue quebrar bem aqui, né, o token. E aqui você consegue testar vários modelos, né? Ó, o Llama criou 7 tokens, ó, ele pegou tudo e separou em dois. Ok. E repara que quanto mais ele quebra, maior a quantidade de tokens que tem, logo fica mais caro. Só que se eu chegar aqui e colocar em inglês, Hi, how are you? Ele consegue entender que cada palavra em inglês, nesse modelo Llama, é um token, tá vendo? Ou seja, em inglês, ele vai sempre ter uma menor quantidade de token do que em português. Mas isso é um ponto para o próximo capítulo. Porém, aproveitando o nosso vídeo, e aproveitando que você chegou até aqui, vale a pena você ver por quê. Porque o algoritmo, ele sempre pega o par que aparece mais vezes, que tem a maior frequência e junta de um texto. Cara, se eu tenho um texto de treinamento, né, que ele é composto por 80% de inglês e 20% de português, digamos assim, obviamente que o par mais frequente de caracteres vai ser inglês.
vão ser das palavras inglesas, entendeu? Não vão ser do português. É por isso que no português a quantidade de token acaba sendo maior. E com isso, tudo que você manda, né? Por exemplo, reg, documentos em português, tudo em português. Tudo que tiver em português vai ser mais caro, tá? Porque por mais que os modelos, ainda mais hoje em dia, né? O que eles fizeram hoje em dia? Eles pegaram e colocaram, eles tentaram balancear a quantidade de textos em outras línguas, mas o inglês prevalece. Então, em inglês, sempre vai ter uma quantidade menor de token, tá bom? Então, se você está se comunicando em português com o LLM, ou usando até documentos em português, você pode não, você vai estar pagando mais caro por isso, tá bom? Bom, é isso. Finalizamos o nosso tokenizer do zero. Obrigado. E até a próxima.